Bom dia, segunda série, tudo bem? Bom, falo bom dia porque eu tô gravando de manhãzinha. Galera, eu quero que vocês peguem aí o livro de atividades do volume 7, tá bom? E eu quero que vocês marquem aí na página 2. Eu tô gravando esse vídeo dia 20/8/20, tá bom? Que vai ser enviada para vocês semana que vem, né? Bom, galera, é o seguinte, para não ficar antecipando muita coisa, eu vou fazer aqui com vocês os temas do livro de atividade que a gente já trabalhou, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ser uma revisãozinha do advérbio, tá? Bom, é o seguinte, você tem aí na página 2, né, o seguinte, a explicação do que é advérbio e do que é locução adverbial. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, adjetivo ou do próprio advérbio, expressando uma circunstância. A locução adverbial é a expressão formada de duas ou mais palavras com a função de advérbio. Então, olha lá. Com uma palavra, o diretor agiu conscientemente. Né? Então, conscientemente aí é o advérbio. Toda uma frase, ó. Lamentavelmente, a decisão do júri foi desfavorável a ele. A decisão do júri foi desfavorável a ele, lamentavelmente, né? Então, lamentavelmente, tem a função de uma oração aí, de uma frase, né? Classificação dos advérbios de locuções adverbiais. Aí você tem tempo, modo, lugar, afirmação e negação, né? Então, olha lá, advérbios de tempo. Ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, né? Outrora. E locuções. À noite, às vezes, sempre craseado, de vez em quando, de repente, separado, nunca com dois R's, de manhã, de quando em quando e tal. Depois você tem lá, de lugar, advérbios, aqui, ali, cá, lá, perto, dentro, diante, fora, colar, atrás, enfim, locuções. Por dentro, de longe, à distância, de perto, em cima, enfim. Depois você tem de negação, eu estou pulando alguns, né? Advérbio, não, absolutamente, tão pouco e tão pouco, etc. Aí depois você tem locuções, em hipótese alguma, de jeito nenhum e de forma alguma, né? Você tem os de negação. Depois você tem dúvida, intensidade, exclusão e inclusão. Então, olha lá. Vamos pegar aqui de intensidade. Muito, menos, pouco, mais, bastante, né? E locuções em excesso, de todo, de muito, ainda mais, por completo, extremamente, né? Intensamente, beleza? E depois você tem o grau dos advérbios, ó, comparativo, né, e o superlativo. O comparativo de inferioridade mora menos longe do que eu. De igualdade mora tão perto quanto eu, ou tão longe quanto eu. De superioridade mora muito mais longe do que eu, sabe muito mais a matéria do que eu. É muito mais humano do que eu. Superlativo ficou muito perto, tá vendo? De bater o recorde mundial. Sintético ficou pertíssimo de bater o recorde mundial. Aí você tem lá a modalização. A modalização diz respeito à expressão das intensidades e do ponto de vista do enunciador. São exemplos de modalizadores adverbiais. Isso foi realmente uma tragédia. O locutor considera verdadeiro o conteúdo da proposição, e apresenta-o como uma afirmação. Isso foi realmente uma tragédia. Possivelmente haverá manifestações. O locutor considera o conteúdo da proposição como quase certo, né? Realmente ele afirma, possivelmente ele dá por quase certo. De forma alguma, ele já está negando aí a ideia, né? Felizmente, né? Ele está dando uma ideia de sentimentos despertados por conteúdo proposicional, né? Felizmente ninguém saiu ferido, né? Então, assim, apesar da tragédia, dadas as proporções, né? Eu sinceramente não acredito, né? Também de proposicional, tá bom? Bom, galera, então
são, né, as ideias do advérbio, né, os conteúdos do advérbio. E aí diz o seguinte, vamos lá. Primeira atividade, eu vou fazer a 1, né, deixa eu ver. Vou fazer a 1 bem feitinha aí, e depois a gente vai fazendo as demais. Olha lá. Leia a seguir uma fala do artista plástico maravilhoso Vic Muniz sobre a forma como ele vê a relação entre o público e o museu. Parece que as pessoas vão ao museu não para pensar, mas sim para se fotografar com as obras. Olha aí, é pesado, hein? Mas o importante é que vão ao museu. É verdade, né? Eu lembro de um aluno dizendo para mim que ele fala assim, né? Eu falei, nossa, cara, a gente se reuniu, eu me reúno com uma turma, né, de alunos. Esse ano a gente não se reuniu no meu aniversário, né? Foi o primeiro terceirão que eu dei aula aqui, no Paraná. E a gente se reúne todo ano no meu aniversário, né? A gente se reuniu 2 vezes, eu acho. E agora, né, não deu certo. E aí eu falava assim para ele, pô, mas a gente não tirou foto. E ele diz assim, rolê bom não precisa de foto. Eu adoro essa expressão. No trecho há uma repetição do termo ao museu. Substitua a segunda ocorrência por um advérbio que indique localização espacial, mantendo o sentido proposto pela fala do artista. Aí eu vou dar o exemplo, né? Com o uso da forma verbal, vão, indica distanciamento do enunciador em relação ao local que se refere o advérbio usado, que seria lá. Então, olha lá. Parece que as pessoas vão ao museu não para pensar, mas sim para se fotografar nas obras. Mas o importante é que vão lá. Tá bom? Poderia ser esse exemplo. Estou lendo da apostila. Vic Muniz, se Vic Muniz estivesse em um museu substituindo-se as duas ocorrências de ao museu por advérbio de lugar diferentes, como deveria ser essa fala? Então vamos lá. Observe, mudança de posicionamento, denunciador, exige alteração do verbo ir, tá. Vamos lá. Na segunda oração, cabe sua fala. Vamos ver como vai ficar aqui, que ele está explicando o que está fazendo. Parece que as pessoas vêm aqui, né? A gente sabe que é um museu, então eu posso usar o vem aqui, né? Ou vem cá, ou para cá, né? Parece que as pessoas vêm cá, ou vêm para cá, não para pensar, mas sim para se fotografar com as obras. Mas o importante é que venham aqui, ou que venham para cá, né? Aí ficaria também o mesmo sentido, tá bom? Bom, vamos lá. Conforme o contexto em que se insere a palavra bem, pode assumir diferentes significados. Em qual alternativa a palavra expressa circunstância de modo? Vamos ver? A cultura é um bem incomparável. Bem, isso certamente trará consequências para nós. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu amo essa expressão, hein? Fazer o bem sem olhar a quem. Você conhece o provérbio quem cuida bem sempre tem? É uma pessoa do bem. Então vamos lá. Então a pergunta foi: conforme pode ser o bem assumir diferentes significados, em qual delas é expressa circunstância de modo? Então vamos ver qual que é. Vamos ver? É a resposta D, né? Então diz o seguinte: na frase bem, nessa frase o bem se relaciona à forma verbal cuida, expressando circunstância de modo. Então quem cuida, cuida bem, né? É por isso que é modo, tá bom? Estou justificando a questão. Na questão A, C e E, o bem é um substantivo e na B a palavra é denotativa. Né? Na B é denotativa, bem. Isso certamente trará consequências para nós, né? No sentido real da palavra. Né? É isso. Então vamos ver. Bom, eu vou parar e vou parar de gravar aqui no exercício 2. Vou por aqui, parei aqui. Aos galos. Tá bom? E aí a gente continua em outra aula. Valeu, galera. Beijo, fiquem com Deus.